Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santo Excel. E hoje nós vamos aprender a fazer texto para colunas. Hoje nós vamos aprender a como separar um texto e desmembrá-lo em colunas. Um exemplo prático, simples, que nós vamos utilizar hoje é a separação de nome e sobrenome. Como vocês podem ver, eu já me adiantei aqui e incluí uma coluna com o nome completo e as demais com o sobrenome. Por quê? A primeira apenas vai ficar o nome do paciente, ou o nome do motoqueiro, ou o nome do médico, do fisioterapeuta, ou do que for, do seu colaborador. Então, nessa fase, eu coloquei o nome inteiro aqui, justamente para efeito didático, e a gente aprender a como realizar essa separação aí de texto para coluna. A ideia é que a gente não fique digitando aqui de maneira manual o sobrenome do indivíduo. Por quê? Leva-se tempo e é muito custoso às vezes. Então, a melhor maneira que nós temos é de otimizar esse tipo de execução de função. Beleza? Mas antes da gente ir direto para essa aula incrível de hoje, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, nos ajuda muito. Já curte aí o nosso vídeo e faça um comentário aí que você tem achado dos nossos vídeos. Tem gostado? Não tem? Gostaria aí de fazer uma aula intensiva de uma semana aprendendo Excel básico, intermediário comigo? Coloca aqui nos comentários, vamos abrir uma turma e justamente aprender o que mais o Excel tem a nos oferecer. Beleza? Dito isso daí, vamos para o que realmente interessa. Então vamos lá, eu tenho o nome aqui inteiro e aí eu tenho sobrenomes, beleza? Agora eu não quero mais ficar digitando. O que eu posso fazer? Que função, ou que dados, ou que aba eu posso utilizar para facilitar a minha vida? Então eu vou dar um apagar aqui e aí vocês vão ver que é muito simples. Eu vou selecionar toda essa minha coluna com os nomes. E agora eu vou vir aqui, ó, dados, e aí, pessoal, vai ter um campo aqui, ó, ferramenta de dados. Nesse campo aqui eu vou ter aqui, ó, texto para colunas. Feito isso, existem duas maneiras de você verificar aí, na sua casa ou no seu trabalho o melhor jeito de fazer. Você pode utilizar a largura fixa ou o campo delimitado. Qual é a diferença dos dois, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. A largura fixa, você vai conseguir dimensionar aonde você quer separar. Imagine ali que nós tivéssemos o mesmo padrão de nome no início. Ou seja, vamos supor que nós tivéssemos o CPF do indivíduo e logo em seguida o nome dele. E aí a gente quisesse separar o CPF do nome. Seria possível? Sim, seria possível. O que eu vou fazer? Vou deixar para o final do vídeo como é que a gente usa largura fixa. Vamos então utilizar a separação, a conversão aqui, pelo delimitado, onde eu defino, onde eu demonstro aí para o Excel qual é o meu caractere padrão ali, onde eu posso fazer esse desmembramento e onde ele pode realizar este corte, ok? Então, primeiramente a gente vai realizar o delimitado e logo em seguida a gente faz por largura fixa, combinado? Então eu venho aqui, ó, depois de selecionar delimitado, dou um avançar, vai aparecer uma tela para vocês que é ainda uma segunda tela referente à conversão de texto em coluna. E ali ele te demonstra quais são os delimitadores que você pode utilizar. E aí você pode ali, imagina que você está trabalhando com um banco de dados, e às vezes esses bancos de dados, eles são separados por ponto e vírgula. Então você poderia escolher ali ponto e vírgula. Ah, vamos supor que entre o nome e o sobrenome tivesse uma vírgula, então selecionaria uma vírgula. No meu caso, nesse exemplo simples aqui, o que delimita um para o outro é o espaço. Então veja que quando eu clicar em espaço, ele já separa o nome dos sobrenomes. Então, onde tiver espaço, ele vai criar uma linha e fará daquele espaço ali uma nova coluna. Então vejam que eu posso utilizar até mesmo outros delimitadores. Vamos supor que fosse a letra N. Eu conseguiria. Ah, tem algum caractere especial? Também conseguiria. Vamos supor que fosse o cifrão. Ele separaria para você. Onde tiver cifrão, ele iria cortar. Nesse caso, eu vou usar espaço. Selecionado espaço, eu vou clicar em avançar. E logo em seguida, ele vai demonstrar ali qual tipo de formato que você quer. Muitas vezes a gente pode encontrar aí uma base de dados onde no meio ali nós temos uma coluna que é valor, ou que é uma data. Então você não precisa depois ir lá e fazer essa formatação. Aqui mesmo você já consegue selecionar e fazer a formatação. Imagina ali que a sua coluna 3 fosse uma data. Selecionaria a data e aí ele faria data. Nesse caso aqui, eu posso deixar tudo geral, pois não vai impactar o meu relatório, ok? Poderia colocar texto também, não impactaria de maneira nenhuma o meu relatório. Depende muito do que você tem aí na sua casa, no seu trabalho e com que tipo de planilha você está trabalhando. Ok? Feito isso, está tudo geral aqui para mim, eu dou um concluir. Vejam que ele já separou todos os nomes e sobrenomes que eu preciso. Então, onde existia ali um espaço, o que ele fez? Ele cortou e criou uma coluna. Então, Ana, espaço Rita. Então, espaço eu sei que vai para a próxima coluna. Então, nesse caso, ele só usou Rita. No espaço entre Rita e Paz, ele colocou ali o Paz na próxima coluna. E assim sucessivamente. Como a gente pode fazer agora aquele tipo de movimentação que era largura fixa? Nós vamos fazer agora a largura fixa, mas eu vou fazer uma alteração aqui na planilha para vocês verem como é que nós podemos aí fazer essa separação, ok? Então, pessoal, eu fiz aqui algumas modificações, e aí só para a gente testar aí outras formas de realizar e você ver um guia prático aí que você pode fazer no dia a dia. Vejam que aqui eu coloquei um CPF fictício juntamente com o nome, tudo junto. Então, vocês podem ver
que o valor do CPF ele é padrão. Então ele tem ali 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, tracinho, 85. Nesse caso aqui, 2 números. Então vejam que ele é padrão. A gente pode conseguir fazer essa separação através da largura fixa. E esse outro modelo aqui é como se fosse uma base de dados, só que ele é separado por ponto e vírgula. Nós iremos utilizar aqui os dois modelos para vocês aprenderem de uma vez por todas como é que vocês conseguem fazer esse tipo de separação, ok? Então, eu seleciono aqui a coluna que eu quero separar, vem em dados, textos para coluna. Nesse caso, vai aparecer ali o delimitado e a largura fixa, conforme nós mencionamos anteriormente. Só que dessa vez eu vou usar largura fixa. E aí, vai aparecer uma régua para vocês, eu não sei se vocês estão visualizando, mas eu vou colocar um print aqui, se não estiver aparecendo para vocês. Aparecerá uma régua para vocês, e ali, dentro dessa régua, logo abaixo, vai aparecer a coluna que você selecionou. Dessa forma, você pode selecionar aonde você quer começar a separar a coluna. Por exemplo, depois do 85, vocês vão estar vendo um print, eu quero colocar uma coluna, ou seja, eu quero separar a partir desse ponto. O que eu faço? Entre o 85 e o ANI, eu clico ali, e aí ele vai fazer uma flechinha na vertical virada para cima, mostrando ali que o meu ponto de corte vai ser aquele ali. Então é isso, eu quero separar o CPF do nome completo. Nesse caso aqui eu não quero separar mais nada, por quê? Se eu colocar aqui que eu quero separar o segundo nome, ou seja, o nome Rita, eu vou ter um problema porque o nome de baixo não tem o mesmo valor padrão, ou seja, não tem a mesma quantidade de caractere. Então o CPF aqui ele tem a mesma quantidade e ele vem padrão nas linhas de baixo. Agora, a questão do nome, ele não é padrão, e aí ele não se repete para a linha de baixo. Dessa forma, eu só vou separar o CPF do nome, ok? Coloco um avançar e dou um concluir. Vejam que ele já fez a separação para mim. Nesse caso aqui, agora eu tenho o CPF na coluna B e o nome completo na coluna C. Agora, eu tenho um problema. Eu posso separar pela largura fixa, porém, eu vou ter um ponto e vírgula ali para excluir. Só que dessa forma, não vai ser vantajoso para mim, porque eu vou ter um retrabalho. Como é que nós podemos fazer? Eu vou colocar como delimitador o ponto e vírgula, porque toda vez que ele identificar um ponto e vírgula no texto, ele vai falar, olha, esse ponto vai para a esquerda e esse ponto vai para a direita, ou seja, vira ali, o ponto e vírgula é um separador de colunas, beleza? Como é que eu faço isso? Seleciono minha área aqui, vou lá, dados, texto para coluna, delimitado, e aí em vez de espaço, onde estava flegado, nesse caso para vocês não vai estar mais flegado porque eu vou tirar um print se não estiver aparecendo, eu vou colocar aqui ó, o segundo, ponto e vírgula. Vejam que se você fizer esse exemplo aí no seu trabalho, na sua casa, quando você colocar ponto e vírgula, em vez do ponto e vírgula, ele vai aparecer uma barra na horizontal falando onde vai acontecer o corte. Então ele já demonstra ali para você aonde ele vai separar as colunas. Feito isso, eu vou dar um avançar e aí ele vai mostrar para você, você quer fazer algum tipo de formatação padrão? Não. Ou sim. Aí você vai decidir que tipo de formatação, você consegue selecionar ali os formatos na parte superior da segunda janela. Caso não, dá um concluir. Pronto, nós já temos aí os textos separados e assim você não vai ficar até altas horas ali digitando de maneira manual. Pessoal, então é isso. O vídeo de hoje é bem básico. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever nesse canal. Já curte aí os nossos vídeos. Não perca nada, porque o Excel é essencial para o nosso dia a dia. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Tchau.